Zé Rafael não quer sair do Palmeiras e isso pode desencadear outros jogadores que também podem querer ter a mesma atitude que o Zé Rafael. Lembrando que jogadores não saindo fica muito mais difícil o Palmeiras contratar, até porque o planejamento é feito de saída e de chegada de jogadores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Ultimamente eu tô fazendo bastante vídeo dentro do carro, até porque a acústica é boa e eu tô de férias, eu tô na praia, na casa dos meus pais e aqui é muita bagunça dentro da casa e não dá para eu ficar fazendo vídeo dentro da casa. Então, prefiro fazer aqui porque é mais tranquilo, eu posso trocar uma ideia melhor com vocês. Lembrando que amanhã eu vou fazer uma live com o Douglinhas sobre o mercado da bola, os nomes que estão sendo ventilados no Palmeiras e a gente vai tentar tratar com vocês se vocês acham que existem outros nomes até mais interessantes que esses que estão sendo ventilados. Vamos bater um papo sobre isso? Peço por gentileza para você deixar o seu like para que a gente possa chegar para mais palmeirenses. O que acontece, cara? Ontem surgiu a nota de que o Zé Rafael não quer ir para o Santos e provavelmente também não vai querer ir para o Fluminense. É óbvio, né? O salário que ele ganha no Palmeiras, a estrutura que o Palmeiras tem, a visibilidade que o Palmeiras dá, o salário que o Palmeiras paga em dia, as bonificações que o Palmeiras paga em dia. Lembrando que o Palmeiras vai disputar vários outros torneios, tanto é o Mundial quanto a Libertadores. Então, para o jogador é muito mais interessante ficar no Palmeiras. Mas agora o que me incomoda um pouco é a atitude do jogador. Se torna uma certa birra, né? O próprio Zé Rafael chegou para nós aqui, não só para nós, mas para várias outras mídias, que ele gostaria de sair do Palmeiras. Já que ele quer sair do Palmeiras, então saia do Palmeiras. Não dá para você ficar com uma criança birrenta que uma hora tem uma fala, outra hora tem outra fala, até porque eu acho que seria muito mais vantagem o Palmeiras se livrar do Rafael, um jogador que ganha bem e um jogador que não está produzindo tanto devido a várias situações. O problema crônico que ele tem, o problema de obesidade, não obesidade mórbida, mas o nível de peso dele, que ele ganha o peso com facilidade, faz com que ele atrapalhe o futebol dele. Então, esses tipos de situações, para mim, faz com que o Rafael seja um jogador muito mais útil para venda do que propriamente dito estar no Palmeiras. Essa saber se ele vai querer ir para o Bahia, que o Bahia mostrou interesse no jogador. Então, pro Santos ele não quer e dizem que pro Fluminense também ele não quer ir. Eu até entendo pela estrutura, como nós estamos falando, mas ele abriu, né, o leque para que ele possa ser negociado. Foi pela boca dele que ele deixou claro que ele gostaria de ser negociado. E agora a gente tem a notícia de que ele não quer sair do Palmeiras. Será que ele não quer sair do Palmeiras para o Santos? Pro Fluminense, ou ele realmente não quer sair do Palmeiras? Fica um ponto de interrogação na nossa cabeça. Eu creio que ele esteja falando apenas para esses times aí que não vai ter a mesma visibilidade que ele teria aqui no Palmeiras, né? E outros jogadores podem tomar as mesmas atitudes, e esse é o meu maior medo. Rony, o próprio Mike, que pediram também para sair, né? Entre outros, né? Nós temos aí o Gabriel Menino, que já tomou atitude e foi embora, mas outros jogadores podem ter o mesmo tipo de atitude, fazendo com que, se não sair, eles não são obrigados a sair, até porque tem contrato, né? Se eles não quiserem sair, vai ter que estar no Palmeiras. O Palmeiras tem que pagar um salário para esses jogadores, um alto salário para esses jogadores. Sendo assim, os jogadores vai ocupar um outro espaço. Ocupando outro espaço, provavelmente o Palmeiras fecha portas aí para poder contratar. E, infelizmente, o Mike provavelmente para o Cruzeiro não vai mais, porque o Cruzeiro demonstrou interesse no Fagner. Então, pro Cruzeiro, o Mike não vai mais. Resta saber se outro clube vai estar disponível para pagar o que o Mike ganha no Palmeiras. O mesmo eu digo Zé Rafael, o mesmo eu digo o Rony. O que está atrapalhando as negociações é o alto salário. Lembrando que a gente vem falando aqui no canal já faz um bom tempo sobre esse alto salário, essas renovações contratuais, essas renovações de longa data. Palmeiras renova contrato para 4 anos, né? Eu acho que deveria fazer um acordo, 2 anos, vamos renovar o contrato para 2 anos. Aí, se você estiver bem, a gente renova para mais 2 anos. Então, eu acho que essa carência, né, que o Palmeiras passou, talvez ele tenha reconhecido que errou, né, não tanto a direção quanto a comissão técnica de ficar renovando,
insistentemente com alguns jogadores. Isso fez com que o Palmeiras hoje esteja tendo problemas para poder negociar alguns jogadores. E, contratos extensos de alto valor faz com que outros clubes olhem para esses jogadores que não estavam rendendo, que na época que foi renovado estava rendendo, né? Agora não rende mais, faz com que esses jogadores fiquem aí. Vai ficar aí na prateleira junto com os troféus para poder ser negociado, que infelizmente não está dando para negociar esses jogadores. Gostaria muito da opinião de você sobre isso, até porque nós temos alguns jogadores aí que estão flertando com o Palmeiras. Dentro desses jogadores, o próprio Andreas, eu até acho que o Matheus Pereira, talvez se ele venha, o Andreas não venha. E eu sempre falo aqui no canal que o Matheus Pereira seja um plano B, caso o Andreas não venha, o Palmeiras vai em cima do Matheus Pereira. Por quê? Não é pela posição, e sim pelo salário, pelo valor do jogador. É um alto salário, é um alto investimento. Não dá para o Palmeiras sair fazendo contratações aí a todo instante. Eu acho que é ou um ou outro, eu sempre venho falando isso, né? Eu preferia que o Andreas viesse para o Palmeiras, até porque é um jogador mais preparado e aparentemente ele está demonstrando mais vontade, né? O Matheus Pereira disse em notícias de que não vai entrar em dividida para poder sair do Cruzeiro. Ele não vai querer bater de frente com a direção. Se quiser negociar ele, beleza. Se não quiser, ele vai permanecer lá. Então que permaneça. Já que ele não quer bater de frente para poder sair, a própria ideia da direção do Palmeiras é que ele pudesse chegar na direção e falar assim, ó, vocês me negociam com o Palmeiras? Eu estou disposto a ir para lá. Aparentemente não é o que o Matheus Pereira quer fazer. Então, ele que permaneça no Cruzeiro e o Palmeiras que dê mais insistência no Andreas, que eu acho que é o que vai acontecer nos próximos dias. O Andreas tem mais um jogo domingo, aí sim nós vamos ficar sabendo na próxima semana, aí provavelmente vai ter a virada do ano, depois do ano a gente vai ficar sabendo entre 4, dia 3 ou 4 de janeiro, se o Andreas realmente vai vir ou não. Eu tô otimista com esse jogador. Se eu pudesse apostar, são 2 jogadores que eu tô otimista, o Andreas e o Bernabei. São 2 jogadores que eu acho que o Palmeiras tem total condição de poder contratar. Até porque o Andreas quer vir e o Bernabei, provavelmente o Internacional não vai exercer a opção de compra. Se eu pudesse apostar, eu apostaria mais em 2 contratações. Essas 2 contratações. Aí a gente vai falar futuramente sobre o zagueiro do Santos, que pode ser que venha, mas aí é um status um pouco menor, né? Um jogador que já ainda está querendo galgar o seu lugar, o seu espaço aí, né? Então a gente começa a estudar uma nova situação para o Palmeiras aí para 2025, que eu acho que é assim mesmo que tem que acontecer. Não adianta sair contratando e tirando o dinheiro do cofre, tem que negociar. Agora resta saber se nós temos paciência para podermos ver o Palmeiras negociar esses jogadores. Comentem sobre o que eu falei, que eu acho que seria muito interessante saber o que você está pensando aí do outro lado. Lembrando, não sou Uber, tô fazendo live dentro do carro, uma, porque a acústica é boa e outra, porque não dá para fazer dentro de casa, que época de festa, fica um monte de gente dentro de casa fazendo barulho e eu não consigo nem me concentrar para fazer vídeo para vocês. Valeu, gente, tamo junto!